Fala, galera do Verdão. Será que teremos o herói da Libertadores, Andreas Pereira, no Palmeiras em 2025? O que vocês acham? Já deixa aí o seu comentário, sua opinião, se estão de acordo com a possível chegada de Andreas Pereira no Palmeiras. Excelente jogador, hein? Joga de terno. O Flamengo deu um vacilo de perder esse cara. Tem uma batida de longe excelente, boa visão de jogo. Eu gosto. Aquela falha dele lá não é ele, né? Tem gente que as falhas dele é ele mesmo, mas aquela falha não é ele. O cara é um bom jogador e tem tudo para jogar muito aí no Palmeiras. Estaria a tempo do Mundial de Clubes. O Mauro ontem foi muito feliz quando ele disse. Então, no Campeonato Brasileiro, ele vai jogar 3, 4 rodadas. Para ganhar ritmo. Para ganhar ritmo, para poder chegar com ritmo de jogo no Mundial de Clubes. Né? O Mauro estava até desenhando aqui um time do Palmeiras para quando tiver o Paulinho pronto para jogar. Quanto a Andreas Pereira... aí, ó, que está aí atrás do senhor. É que nesse... Não, é que nesse desenho com o Paulinho, acabou o papo de vou trazer o 9. Passa a ser o Paulinho, que não é o 9, mas eu só vejo esse ataque, pelo menos até o Mundial, com o Estevão, Paulinho e o Facundo disputando vaga com o Maurício, disputando vaga com o Anderson, né? Felipe Anderson. Mas, a princípio, esses três ali. Ou seja, no meio Agora, era o Paulinho. você escalou um Palmeiras que não tinha o Felipe Anderson. Só para... O Paulinho... Não tem. Ele pode fazer, tecnicamente, no nível melhor. Não sei se em termos de produtividade, porque a produtividade do Rony no Palmeiras é uma coisa histórica, enorme. Mas ele pode. Se o Abel, por exemplo, um dia quer jogar mais fechadinho em contra-ataque, o Paulinho é um cara para ser acionado como o Rony era quando foi colocado de centroavante. O Paulinho também é um cara que sabe fazer pressão em saída de bola, só que tecnicamente é um jogador melhor que o Rony. Né? Então, dá para o Abel de novo a chance de fazer coisas parecidas, não precisam ser exatamente iguais com as que ele fez e que renderam títulos ao clube, com um jogador melhor. E se o mercado, como eu acho que vai terá êxito com um time, tecnicamente, como o Abel nunca teve. Mas possível. Muda o patamar do time, concordo com você. Muda, sobe o degrau. Principalmente se veio o Andreas Pereira, no mínimo vai sobrar o Richter Rios no banco. E ele está falando de um cara que se destacou bastante nessa temporada. Acho muito inconstante. Está vendo como começa a formar banco? Começa a formar banco. Porque caras que hoje são titulares ou semi-titulares, se é que a gente pode falar assim, eles vão para o banco e começa a formar um time interessante para dar profundidade nesse O do Andreas Pereira, o Andreas Pereira, o empresário do Andreas Pereira, que é brasileiro, já tem conversas com o Palmeiras. O problema é o Fulham aceitar, negociar o Andreas Pereira. Ele se mostrou muito disposto a vir para jogar no Palmeiras. Essa é a informação que eu tive de uma pessoa hoje, é nosso amigo, né? Eu tive essa informação, que ele se mostrou disposto, conversou com o pessoal do Palmeiras, disposto a vir. Ponto. O Fulham pede 160 milhões de reais na negociação. Então, vamos aguardar. É quase que o Galo queria no Paulinho, né? O Galo queria no Paulinho 20 milhões de euros. É isso. Né? Negociação com o Fulham em libras, porque, obviamente, a Inglaterra não está mais na comunidade europeia, então você tem que negociar em libras. Tem a moeda europeia. Um pouquinho mais caro. Agora, é uma situação que precisa o Palmeiras resolver com o Fulham, porque aí não entra jogador, aí é o pagamento, o formato de pagamento, como vai ser feito, se esse valor vai ser aplicado, se todo esse valor vai ser gasto. O Palmeiras sim é reservado 200 milhões de contratações para o início da temporada. Aí veio o Facundo. O Facundo custou 10 milhões de dólares. Isso. Certo? Hoje o dólar fechou, o Mauro tem os cálculos aí. 6,2 aí, é isso? 6,3, acho que 6,3. 6,3. Jesus! Aí, esse é o Facundo. O global da negociação que envolve o Paulinho são 20 milhões de euros. O global do Paulinho, envolvendo jogadores,
O Patrick Volante. O Patrick Volante, para quem não sabe quem é o jogador que fez o gol na final da Taça São Paulo de 23, foi o melhor jogador daquela da Taça São Paulo de 23. Vocês estão lembrados dele? Não? Sim. Um esguio, volante, joga de ponta, joga de segundo volante, primeiro volante, um jogador que passou, inclusive, por base de outros clubes para chegar para vir para o Palmeiras. Ele chegou no Palmeiras ele tem 20, vai fazer 21 agora no início do ano. Sim. E ele chegou no Palmeiras, tem 4 anos que ele está no Palmeiras. Então, é um jogador que se desenvolveu no Palmeiras. Então, ele é um volante com características ofensivas. Volante que chega, volante de chegada. Mas jogava de primeiro volante na equipe de base do Palmeiras. Mas pode jogar de ponta de lança também. E o glorioso Matheus? Para a gente começar a discutir aqui esses nomes. Vamos lá. O Matheus do Cruzeiro? Pereira. Aí sim, o Matheus Pereira ou Ou o Andréas Pereira. Só pode um Pereira. Só um. Além da Leila. O Matheus ou o Andréas. Os dois, eu acho que eles não cabem na mesma negociação. Até porque o Matheus custou muito caro para o Cruzeiro. Mas partindo desse princípio, eu começo a cogitar do Andréas ser o jogador que vai atuar à frente dos volantes, que o Matheus é esse jogador. Então, se é ou um ou outro, são jogadores que, apesar de serem construtores, bons finalizadores, entrarem na área, finalizarem de fora da área, terem bom passe, várias virtudes parecidas, o Andréas consegue jogar mais como um segundo jogador de meio de campo do que o Matheus. O Matheus não é um segundo jogador de meio de campo. O Matheus é mais da função do Veiga. Pois é, por isso que eu acho que o Palmeiras precisa mais do Andréas do que do Matheus. Pela versatilidade? Não pela posição. Porque o Matheus, você vai botar ele do lado direito? Vai botar ele e Veiga? Porque eu estou imaginando que o Veiga não vai sair do time. O Andréas jogaria ali ao lado. Aí, ó. Sim. O Veiga e o Matheus. Estava até comparando ali. O mais vermelhinho, mais pela direita, onde que joga o Veiga. Eles são semelhantes, né? Então, assim, eu acho que neste caso, para o... Quem marca? Pois é. Só o Aníbal? Pois é. Então, o que eu recebi de informação é que é um ou outro, não são os dois. Eu acho que até pelo dinheiro até que pelos valores envolvidos. Exato. São valores muito semelhantes entre o Andréas e o Matheus, né? Então, a situação é essa de momento. O Paulinho, ainda não dá para comemorar. Eu não comemoraria, porque eu sou daquele... O senhor é muito cauteloso. Eu acho que enquanto não tiver o autógrafo... O autógrafo? Botar o autógrafo no papel, tá tudo bonito e tal. Porque no contrato que o jogador de futebol faz, não está escrito que ele vai ser titular da reserva. Ele faz um contrato como atleta profissional de futebol. Claro. O jogador de futebol é o único ser humano contratado na face da terra que ganha para treinar. Porque quem escala é o treinador. Quem escolhe é o técnico. Então, o jogador de futebol, ele ganha, e ganha muito bem, que é para treinar. A obrigação de escalar é do técnico. Então, que fique bem claro isso, porque às vezes o cara acha que ele é maior do que isso. Ele não é maior do que isso. Pô, mas na boa, essas duas contratações não são só para treinar, é para chegar e vestir a camisa e sair de titular. O Paulinho... E o Andréas também. Se acertar Paulinho e Andréas Pereira, já com o Facundo... É claro que o Paulinho vai ter que se recuperar fisicamente. Sim, o Paulinho só quando tiver ok, veste a camisa e pronto. Final de abril, começo de maio. Acho que, na minha visão, ele começa em maio ter um pouco mais atividades. Pelo tipo de lesão, pela fase de recuperação, pelo tempo que tem que ser respeitado. E aí ele pega toda a fase decisiva do ano, que como diz o Birner, e eu discordo, já vou falar dele, o Birner acha que o campeonato estadual não vale nada. Eu acho que vale, o Birner não gosta do estadual. É para discordar. Taça de gelo. Não, brincadeira. Você acha que fez falta para o Botafogo esse ano? Não, eu quero te falar. Eu quero te falar o seguinte, mas é outra discussão. Para o Palmeiras, no jeito de pensar do Birner, ele não vai fazer falta nenhuma, ele só não vai disputar o estadual. Porque ele vai pegar o Mundial e a partir daí o Palmeiras certamente vai começar a fase decisiva em Libertadores, Campeonato Brasileiro, etc. Ou seja, ele só joga em maio, mas vai jogar... Os vários clubes agora trouxeram jogadores em junho e os caras foram decisivos no segundo semestre. A questão é a seguinte, se o Palmeiras pensa em ser campeão estadual, tem essa... Não. Pode ser jogar para ganhar. Vai jogar para ganhar, evidentemente. Só não vai sacrificar coisas posteriores à temporada. E vale um tetra aí, né? Vale um tetra para tirar uma onda. Bom... Ele não precisa do Paulinho para isso. Não, então... É verdade, isso é fato. Ele não precisa do Paulinho para ser tetra estadual. Sim. Não precisa. Então, realmente dá para fazer sim. Não, eu estou falando assim sobre o Paulinho. Ele vai ser aproveitado. Tem rivais o Palmeiras. Tem rivais, mas não precisa do Paulinho para ser campeão. O Palmeiras não entra no Campeonato Paulista sozinho. Mas peraí, o Palmeiras... O Corinthians não vai jogar? Mas pera um pouquinho. Mas são os dois favoritos. O Palmeiras... Exatamente. Não tem outro. Exatamente. Pode até ganhar outro time, mas não tem outro favorito. Não, eu não sei E só para te falar uma coisa. Como é que o Corinthians foi tri? Estará? O Corinthians foi tri. Quando ele ia ser tetra, quem tirou o tetra? Palmeiras. Agora, quem tá para ser tetra?
O Palmeiras. Será que o Corinthians não quer dar o troco? Pode Essa coisa ser. é regional, essa rivalidade Sim, ali é pode ser. gostosa, é legal, Agora, é legal. Mas não precisa do Paulinho para isso, não. O Vitor Bene traçou uma situação que eu acho que é a realidade. Eu acho difícil o Andrés Pereira ser contratado. Eu acho difícil. Tá. Como o Matheus também acho difícil. Você acha que os dois não vêm? Eu acho que é difícil, porque os valores envolvidos são muito altos. Mas o Palmeiras está lá conversando, hein? Mas eu estou pensando agora, eu venho analisando, conversando com as pessoas e analisando os fatos, eu estou pensando como o Mauro tinha tratado a situação ao final do Campeonato Brasileiro. 200 mais 300, é isso que você falou? Na verdade, não é um lucro. O Palmeiras não sabemos como vai ser o lucro. Teve um superávit, vai ter, né? Até outubro já estava batendo 190 e tantos milhões, vai ser 200 milhões. É superávit. Não quer dizer que você não tenha coisas para fazer. Não é o lucro. Mas vai sobrar um dinheiro. Tá. Quem tem um superávit está reservado de 200 vai sobrar. 200 milhões. Já está, exatamente. Você já tem 200. E tem 300 milhões limpo para entrar no Mundial. Aí nós passamos a falar em 500 milhões. Será que o Palmeiras tem tanta dívida para precisar desses 500 milhões? Porque tem vários clubes que precisam de mais, aí pagariam dívidas. Não é o caso do Palmeiras, bem administrado. Então, vou gastar 200, mas, vai entrar mais 300. Eu acho que eu posso gastar mais do que isso e usar um pouco desse dinheiro. Dona Leila, que administra lá, a diretoria, deve ter outras coisas para pensar nesse dinheiro, mas pode pensar no time. Então, o Palmeiras poderia potencialmente até 300, 400 milhões. O que daria para comprar pelo menos Andrés e Paulinho. Entendeu? Eu estou fazendo a conta sem estar administrando o clube, né? Se a gente vê como é que é. Às vezes tem uns discursos, quando o cara senta lá, o Pascoal tem dito do Pedrinho, né? Uma coisa é quando você está do lado de cá, você administra tudo muito fácil, mas você sentou, pegou a caneta, vê as coisas, peraí, eu não posso gastar eu acho 300 milhões aqui ou ali. E ainda é uma informação. Sim. É uma impressão baseada no que a gente já viu da equipe. O Palmeiras vai buscar outro jogador. O Palmeiras tem dificuldades nas laterais. Exatamente. Um pouco. O Gustavo Gomes, para mim, fez a pior temporada dele desde quando chegou ao Palmeiras, no último ano. O Palmeiras tem no plano um zagueiro canhoto para contratar. A gente precisa. E eu acho que os volantes do Palmeiras, o Aníbal Moreno, acho que ainda vai crescer. E o Richard Rios, que tecnicamente é bom jogador, é muito inconstante. Então, qual é o dilema? Você precisa de concorrência, porque quando um jogador ele é regular nas atuações, eventualmente ele joga mal. O Richard Rios você não sabe quando ele vai jogar ou quando ele não vai jogar. E é essencial no futebol de hoje que tenha volantes que marquem, que construam o jogo, que finalizem, que façam gols. O Richard Rios tem vezes que ele larga a jogada, é uma coisa que não dá para entender. Né? Em outros jogos ele atua em nível muito alto. Sim. Olhando o que o Abel... Posso falar criar todas as vezes que ele volta da seleção da Colômbia, ele não volta bem. Pois é. Geralmente ele joga muito bem na Colômbia. Joga bem lá, né? Joga bem lá. Arrebenta na seleção da Colômbia. Ele joga demais na É seleção. o Rames do Palmeiras. Não. Aí você impactou o nosso comentarista. Eu fico pensando se tem algum jogador em algum lugar que eu possa Não, o pior é que eu puxei a cordinha aqui, vai longe. É melhor deixa quieto. Nossa Senhora. Mas Não, segue, nunca vi desculpa aí, coisa Vitor. Não, Só também para não, dizer, também Vitor, não. porque Foi só quando pra ele provocar. volta, ele voltou da Copa América muito mal. É. Fez aquele jogo contra o Flamengo, que o Palmeiras tomou um passeio do Flamengo no Maracanã. E ele foi um dos piores jogadores em campo. Se não foi o pior. O técnico ficou louco com ele. Eu concordo com o Bini, ele é irregular. Mas ele tem potencial, né, cara? Tem, claro que tem. Potencial. Claro que tem. Agora, se eu, técnico do Palmeiras, olhando o elenco que já tem, olhando para esses dois nomes, eu já vou trazer o Paulinho ali, entre os Pereiras aí, eu fico com o Andréas. Porque eu tenho o Rafael para outra função, entendeu? Exatamente. Eu acho que sim, é o que você acabou de falar. Aí, não vou tirar o Rafael, mas vou botar o Matheus Pereira, vai ficar só o Aníbal para marcar? Esses dois não são muito de marcar. Por mais que tenha a volta aqui um pouquinho. Então, eu acho que funcionaria mais. O Birner já foi técnico e ele montaria o time dele lá no Palmeiras no 4-3-3 e o André seria esse cara. O Birner foi técnico, você sabe disso, muitos anos. Se eu, foi mesmo. se eu não engano, não. Eu sei, eu tenho uma história aqui de bastidores. De trazer o Matheus Pereira Ou e o o Andrés Andrés. Pereira, ou um deles e um grande volante, eu traria um deles e um grande volante. Eu usaria o dinheiro de outra maneira. Você traria um Tiraria o deles. Aníbal? Qual deles você traria? Não, mas o Vamos Aníbal, reserva pro Aníbal. você, o volante para jogar ou para Ou tirar não, o para Aníbal? titular. Você está falando em 20 milhões de euros dos jogadores, vai trazer ambos. Ou um deles e eu tiver o mesmo dinheiro para gastar num outro grande volante, eu pensaria num grande volante. Você acha o Aníbal também Eu não acho o tão Aníbal regular? muito bom jogador, mas quando eu olho essa possibilidade do elenco do Palmeiras, Paulinho, o próprio Veiga,
Matheus ou Andreas Pereira. Estevão, quem sabe o Felipe Anderson da Itália, estreando. Todos estão acima dos volantes, tecnicamente falando. Sim. Então, acho que ali um cara... de peso ali? Um líder técnico ali na frente que facilita a saída de bola, que chega para finalizar, que orienta a equipe. Tem esse cara no futebol brasileiro? Pois tem que buscar lá fora? Tem, joga no Flamengo. Gerson. Não, mas você vai botar o Gerson volante. O Flamengo, pensei que você ia falar do Pulgar. Não abre nem negociação também. Ou é o Léo Ortiz. Ou é o Léo Ortiz. Que também não ia abrir nem negociação. Claro. Talvez, mas pro Palmeiras não. O Birner tá pensando ali. Quem que vai entrar no lugar do Aníbal? Eu vou falar uma coisa. Não tem jogado, não sei se aceitaria. E, obviamente, não tem nada disso, mas se é um líder para resolver coisas do time, eu pensaria no Casemiro. Porque joga pouco. Não sei se quer sair do United, mas com assim... 34, 35... Para jogar aqui, com um time desse, todo mundo corre. Olha... você pensou longe. Mas baita nome, hein? Quanto será que custaria o Casemiro? Só uma fortuna. Tá na reserva lá. Ele ganha o maior salário da vida dele, acho que no United. Mesmo sendo reserva... Tem um, a gente tá só... Isso aqui é especulação, viu, gente? Claro. Não, a gente só tá pensando em nomes aqui. As notícias... do Ministério da Agricultura do futebol. O que existe é o Paulinho, o Andreas Pereira e o Matheus Pereira. Isso existe. São coisas que estão em andamento, cada uma num estágio diferente, certo? Mas isso existe. O resto aqui a gente está pensando em possibilidades. É isso aí, galera. 99%, né? 99% o Paulinho tá fechado com o Palmeiras. Andreas ainda é especulação. Matheus também. Vamos ver como vai ser essa janela do Palmeiras, né? Nos últimos anos vem havendo muitas especulações e no momento de fechar o negócio a coisa acaba não andando. Vamos ver se dessa vez acontece aí o que a torcida alviverde, né, espera. Tomara que o Palmeiras consiga trazer esses reforços pontuais. Já pensou, cara? Você já pensou Andreas Pereira no Verdão? Moço do céu. Baita jogador. Vai dar muito bom aí, né? E aí o Paulinho em sua fase boa é um excelente atacante. É grande, né? Tem um bom físico. Vai fazer muito gol no Palmeiras, né? Muito gol. O físico dele ali é mais ou menos corpo do Pedro, mais ou menos, né? O cara escorou aqui. Ninguém passa. Pivôzão no grau. Acho que vai dar muito bom. Tomara que o Verdão consiga fazer essas contratações aí para 2025 e brigar pelos títulos que o Palmeiras sabe que pode brigar, né? Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Esse ano, cara, o negócio, o Palmeiras não chegou nas finais, semifinais, etc e tal, porque pegou os campeões, né? E aí é embaçado. Tanto que os jogos eram difíceis, eram complicados, que os dois times que o Palmeiras foi eliminado foram campeões, né? O Flamengo e o Botafogo, né? Que tirou o pé da lama aí, ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil. Se pega algum outro time, o Palmeiras teria chegado mais à frente. Se seria vice ou não desses times aí, também já é outro assunto, né? Vice na na Libertadores não teria como, porque o Palmeiras estava no mesmo grupo do Botafogo. Mas aí ele tinha que estar do outro lado da chave, né? E contra o Flamengo também. Ninguém sabe se na final o jogo seria outro. Mas se ele não pega nenhum desses dois times, provavelmente o Palmeiras teria batido na final, porque já jogava um bolão com esse time que ele tem, com os reforços que tá chegando aí. A tendência é que o Palmeiras fique melhor ainda. Mas vamos ver como o Botafogo vai vir, né?
parece que vai ter um desmontamento aí no Botafogo, o treinador saindo, muitos jogadores saindo. Eu acho que o Botafogo vai ser aquele campeão estilo Atlético Mineiro, né? Num ano foi lá, fez uma graça, aí volta ao normal. Tomara que assim seja, né? Volte ao normal aí.